Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa aula que nós preparamos com tanto carinho. Beleza? Então olha só, eu me chamo Hugo Mesquita, para quem não me conhece. Eu sou psicólogo clínico, atuante já há bastante tempo. Além disso, sou servidor público como psicólogo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Sou professor aqui do Instituto Sim, na Faculdade Mar Atlântico, dentre outras cositas mais também. Eu tenho formação em psicologia, perfeito, me formei na UF, na Federal Fluminense, também fiz mestrado depois em Juiz de Fora, na Federal. E as outras coisas que às vezes vocês se interessam também, né? Todo mundo gosta um pouquinho da vida pessoal. Sou casado, tenho 4 filhos muito fofos e caóticos e estamos aqui hoje para falar sobre a paixão intelectual da minha vida, que é a psicologia, especificamente a psicologia clínica. Perfeito? Bom, pessoal, hoje, tá, o tema do nosso encontro é fatores comuns na psicoterapia, a chave para o sucesso terapêutico. Isso aqui é uma aula, tá? Isso aqui é conteúdo. Vocês vão ter aqui um conteúdo que eu, francamente, gostaria de ter conhecido antes, mas eu já falo sobre isso. O que eu pretendo aqui com essa aula é te entregar um conteúdo que vai mudar a sua vida como psicoterapeuta. Perfeito? Eu tenho aqui para entregar para vocês aquilo que, de fato, é o segredo para o sucesso clínico, para o sucesso na psicoterapia. Parece pretensioso? Não, não é feitiçaria, é tecnologia. E é isso que a gente vai estudar hoje aqui. Eu preciso comentar um pouquinho com vocês também, mas mais no finalzinho, tá? Eu quero que vocês fiquem comigo até o final, porque no final eu vou apresentar para vocês uma condição especialíssima para que você possa se inscrever e se matricular na nossa pós-graduação em psicologia clínica. Mas, novamente, a gente vai falar isso só no final e agora o que a gente vai fazer é estudar. Nós vamos ter conteúdo aqui, conteúdo difícil de se ver e vocês vão ver que a minha promessa não é em vão. Eu gostaria primeiro, antes de entrar propriamente no conteúdo, de falar um pouquinho para vocês que isso aqui, isso que a gente vai falar hoje, não é um tema entre outros que eu estudo. Eu tenho uma história com isso aqui, tá? Eu sou psicólogo, eu tive que iniciar em algum momento a minha carreira em psicoterapia, eu vivi todos os dramas que todos vocês viveram, perfeito? Sobretudo aqueles dramas relacionados à nossa insegurança. Quando a gente sai da faculdade com aquela formação generalista, um pouco de tudo, e quando a gente se depara com a realidade prática, a gente fica assim, tá bom, mas o que eu faço agora, na prática? Eu conheci um monte de teorias interessantes, eu conheci um monte de assuntos muito bacana, porém, eu estou aqui tentando ficar diante de uma pessoa na minha frente, que traz os seus dramas, que traz os seus sofrimentos, e o que eu faço na prática? Essa pergunta, ela causa uma dor excruciante no psicólogo clínico, no psicoterapeuta. Sobretudo no início, mas ao longo do seu processo, isso não sai, isso não para fácil, porque essa resposta não nos é dada. E aqui eu quero te dizer um pouquinho como é que foi comigo. Eu me formei, novamente, né, na UF, Universidade Federal Fluminense, foi em psicologia. Eu sempre gostei, assim, de estudar, né, temas relacionados a temas mais interdisciplinares das humanidades, né? Gostava muito de filosofia, gostava de psicologia, gostava de antropologia filosófica, gostava de religiões comparadas, gostei de um monte de coisa. Porém, quando eu fui estudar psicologia, eu, obviamente, me interessei por algumas abordagens. E o que me impressionava é que eu não conseguia, assim, chegar a uma conclusão do tipo, eu realmente vejo o mundo 100% como ver essa abordagem aqui. Então eu tinha umas coisas muito curiosas, por exemplo. Eu gostava muito do Jung, tá? Eu adorava psicologia analítica, achava lindo todas aquelas coisas de alquimia e tal. Mas eu também gostava muito da prática da psicoterapia comportamental. Roots, não estou nem falando de cognitivo e comportamental ainda. Eu achava interessante a análise comportamental clínica, tá? Que era baseada no modelo skinneriano. E isso parecia esquisito, né, para as pessoas.
E confesso que para mim também era um pouco esquisito, porque pareciam que eram mundos que não se comunicavam. Como que você pode ser um junguiano behaviorista, né? É um pouco difícil. E de fato, né? É dramático se você entende a psicologia através dos olhos, através do paradigma das abordagens. Então, eu vivi assim durante um tempo. E eu tentei me consolidar assim. Eu estudava lá as teorias, estudava protocolos clínicos. E quando eu entrava na prática, eu via que, olha, tudo aquilo era muito bom, era muito interessante, mas eu não entendia muito bem o que estava acontecendo na clínica. Nem quando funcionava. Quando eu não conseguia entender assim, tá, mas o que eu fiz exatamente para que essa pessoa tivesse essa ou aquela melhora? E olha, francamente, eu tive que estudar muito. E isso deu trabalho, eu tive que gastar muito dinheiro com livro, com formação. Eu, em algum momento, me vi assim, inseguro para atender novos pacientes. Eu preferia muitas vezes atuar em outros mercados, porque eu não me sentia seguro para atuar como psicoterapeuta, porque eu não sabia, em última análise, o que eu estava fazendo. Isso, novamente, mesmo que funcionava. Então eu ficava assim, olha, funcionou por quê? Foi um fruto do acaso? Foi porque o paciente foi bonzinho? Foi, sei lá, foi porque eu falei alguma coisa legal para ele? Eu não sei, eu realmente não sabia. E olha, deprimi um bocado com isso, sabe? Continuei ali atuando, batalhando. Mas em algum momento eu comecei a pensar na possibilidade de desistir da psicologia. Eu entendi que, olha, talvez isso não seja para mim. Talvez os outros psicólogos estejam absolutamente seguros do que eles estão fazendo e sou eu o problema. Até que um dia, conversando com outros psicólogos, eu comecei a perceber que esse drama não era o meu drama. Esse era o drama dos psicólogos. Alguns, muito empolgados com um modelo que aprendeu na faculdade, né? Aprendi psicanálise, aprendi behaviorismo. Alguns se apaixonavam por aquilo ali, mas passavam alguns anos na clínica e eles começavam a questionar um pouco certas coisas. Alguns abraçaram protocolos como uma maneira de ter segurança, mas eu vi que não funcionava assim. Até que foi uma obra de coincidência, de acaso, você chame como você quiser, me deparei com um livro que estudava psicoterapias no geral, sabe? Tentava trazer vários autores, trazia vários temas. Mas tinha um capítulo nesse livro que me chamou muita atenção. Era um capítulo que se intitulava Fatores Comuns em Psicoterapia e o que funciona na terapia. Olha, eu devo ter lido e relido esse capítulo 1 zilhão de vezes. Porque eu falei, cara, será que é isso então? Será que é isso? Mas eu não encontrava mais nada sobre isso aqui. Em português, publicado no Brasil. Aquele era o único livro e só tinha um capítulo, né? Então eu comecei a pesquisar. E eu descobri um mundo. Eu descobri um universo. O universo dos fatores comuns. Amplamente estudado lá fora, no exterior. E que infelizmente para nós aqui não chegava. Eu falei, olha, esse é o caminho. O meu problema não era eu mesmo. Era a forma que eu estava entendendo a psicologia. Eu ainda estava entendendo a psicologia dentro do paradigma das abordagens. E eu comecei a entender que, olha, as abordagens têm muito a contribuir. O livro era o livro do Aristide Volpato Cordioli, tá? Psicoterapias, abordagens atuais. É um livro que fala sobre um monte de outra coisa. Só tem um capítulo sobre isso. É o único livro em português que tem um capítulo mencionando isso aqui, tá? Eu não tive intenção nenhuma de fazer mistério. Eu simplesmente não era o foco aqui. Mas eu percebi que o drama era real, mas tinha uma resposta. De fato, a gente conhece hoje, com ciência, o que realmente funciona na psicoterapia. Só que, olha, eu precisei passar por muito, tá? Até chegar nesse lugar que eu tô hoje. Mas eu não quero que você precise passar por tudo que eu passei. Eu quero te entregar hoje o caminho que vai
revolucionar a tua prática clínica. E isso não é pretensão, tá? Isso é a realidade, porque de fato é assim. De fato é isso que tem demonstrado os estudos e isso é o que a minha prática revelou. Depois que eu conheci isso, isso realmente salvou a minha prática clínica. Feita essa introdução, eu quero conversar com vocês sobre, de fato, como que esse estudo se consolidou, o que é isso, tá? Isso tem uma história, isso não é uma invenção, isso não é uma, vamos dizer, uma ideia bonita. Isso tem uma história e eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. Existe toda uma área, tá, científica de pesquisa. A psicologia é uma área extremamente multifacetada, tá? Existem pesquisas em cognição social, existem pesquisas em personalidade, existem pesquisas em comportamento do consumidor. Mas existe uma área da psicologia que se dedica, no caso de pesquisa, né, que se dedica exclusivamente a estudar a psicoterapia. Perfeito? As perguntas que são feitas são as perguntas que nós fazemos. Olha, para que eu pesquise cientificamente a psicoterapia, eu preciso levantar algumas questões. Primeiro, a psicoterapia funciona? Isso é um dado importante. Eu preciso saber se isso que nós estamos fazendo realmente funciona. Segundo, se funciona, o que funciona? Como funciona? Quais são as variáveis em questão? Os critérios de melhoria estão bem definidos, né? O que é melhorar? O que é funcionar? Né? Funcionar é melhorar um sintoma? Funcionar é melhorar a percepção geral de qualidade de vida? O que é funcionar? Eu vou ter uma ênfase na psicopatologia, ou seja, em melhorar os sintomas de um transtorno? Ou eu vou ter uma ênfase na melhoria geral da qualidade de vida do sujeito? O sujeito agora é mais feliz, ele se relaciona melhor, ele consegue realizar os seus objetivos. E aí, em decorrência dessas duas coisas que eu falei agora, nasceram duas grandes linhas em pesquisa em psicologia baseada em evidência, tá? Aqui no Brasil, esse tema, ele ainda aparece meio como novidade e muitas vezes muito enviesado já por algumas abordagens que defendem uma forma específica de se compreender a psicologia e a psicopatologia. Mas não é só isso. Psicologia baseada em evidências é, em última análise, uma tentativa de compreender o que na clínica está funcionando. Duas grandes linhas surgiram já há muito tempo. Uma delas enfatiza as intervenções ou técnicas específicas de cada modelo terapêutico. Quais são as intervenções da psicanálise? Quais são as intervenções da terapia cognitivo-comportamental? Quais são as intervenções da análise comportamental clínica? Tá? Essa intervenção ela funciona para melhorar o sintoma disso aqui. E essa linha ela é representada pela divisão 12 da American Psychological Association, a APA. Perfeito? Associação Psicológica Americana. A divisão 12 se dedica, ela se chama Society of Clinical Psychology, tá? Ela enfatiza esse aspecto, tá? Focado, sobretudo, na psicopatologia e na melhora de sintomas a partir da aplicação de protocolos treinados específicos para cada um deles, tá? E isso levou à promulgação de uma lista, que é atualizada constantemente, de tratamentos baseados em evidência. Aqui no Brasil, é só isso que a gente conhece, em regra, como psicologia baseada em evidência. Mas tem uma segunda linha também, que é representada pela divisão 29 da mesma Associação Psicológica Americana, que se chama Society for the Advancement of Psychotherapy, Sociedade para o Avanço da Psicoterapia. E lá ela tem uma força-tarefa para relações terapêuticas empiricamente suportadas. Perfeito? Então a ênfase aqui é a ênfase nos fatores comuns a todo o processo terapêutico. A ênfase naqueles fenômenos clínicos que ocorrem dentro de uma relação terapêutica. Perfeito? São dois modelos. São duas linhas. Perfeito? E durante algum tempo, essa questão foi do tipo ou. Ou seja, ou são os fatores específicos, os protocolos de cada abordagem que são os responsáveis pela mudança em psicoterapia, ou são os fatores comuns. Hoje, tá? Onde isso se discute,
Perfeito? Hoje, cada vez mais, a pesquisa se encaminha para uma questão do tipo E. Ou seja, de que maneira atuam os fatores comuns e de que maneira atuam os fatores específicos. Quais são os mais relevantes em termos de mudança em psicoterapia? Em quais casos? Um se demonstrou mais importante do que o outro, ou ao menos com importância semelhante. Perfeito? Nós já temos algumas respostas. Tá? Em primeiro lugar, tá? Aquela pergunta, né? Se a psicoterapia funciona, tá? Isso parece estranho perguntar, mas, de fato, um grande pesquisador da psicologia, chamado Hans Eysenck, que fazia muitas pesquisas em psicologia geral, ele levantou a questão de que talvez a psicologia clínica, a psicoterapia, não funcionasse. Que, na verdade, bastava que o sujeito estivesse numa fila de espera e deixasse o tempo passar que ele ia melhorar. Olha, isso causou um baita de um rebuliço. Perfeito? E alguns pesquisadores, no momento ali, principalmente o projeto Manager, fez uma baita de uma meta-análise e mostrou, perfeito? Mostrou por A mais B que a psicoterapia funciona. Comparada com nada, a psicoterapia funciona. Psicoterapia no geral. Então está bem assentado que as psicoterapias são efetivas para produzir mudanças positivas na vida dos seus pacientes. Outra coisa que também está bem consolidada é que funciona, ok? Mas o que funciona? Bom, o que funciona pode ser dividido em dois aspectos. Fatores comuns a todo e qualquer processo terapêutico e fatores específicos de modelos em psicoterapia testados, tá? A maneira que tais fatores interagem no contexto clínico é bastante complexa, multifacetada e envolve uma série de variáveis, perfeito? E que variáveis são essas? Essas variáveis incluem técnicas e protocolos específicos, fatores do terapeuta, fatores do paciente, fatores da relação terapêutica, fatores que envolvem a adaptação das intervenções à realidade concreta do paciente, expectativa do paciente, efeito placebo, tudo isso atua, perfeito? E é muito difícil fazer pesquisa sobre isso, perfeito? Agora é o seguinte, a gente falou, né, das duas grandes ênfases ali, em psicologia baseada em evidência, certo? Uma pode ser a redução dos sintomas, a ênfase que nós chamamos psicopatológica. Ou ela pode ser a ênfase na melhoria geral no estado de vida do paciente, feito que sem mais na pessoa. O Bruce Wampolz, que é um autor referência para esse assunto aqui, ele divide isso em modelo médico e modelo contextual. O modelo médico é esse que acaba sendo adotado por boa parte das linhas de psicologia baseada em evidência, que seria essa ênfase na psicopatologia e redução dos sintomas, remissão dos sintomas. E o modelo contextual considera a relação terapêutica como um todo como um solo fértil em que ocorre, inclusive, a atuação dos fatores específicos. Perfeito? Algumas respostas específicas muito interessantes para a gente aqui. A ênfase em ensaios clínicos, tá, em décadas anteriores, falhou, tá, em elucidar claramente o que faz a psicoterapia funcionar. Ela não conseguia identificar, assim, o que exatamente faz com que essa funcione e aquela não funcione. Porém, ela identificou que tratamentos específicos, em regra, não se tornam mais eficazes que os outros. Ou seja, em regra, uma psicoterapia de origem psicodinâmica não é melhor do que uma psicoterapia comportamental e vice-versa. As duas melhoram. Às vezes, você tem uma leve variação acima, mas que não tem valor clínico. Porque os ensaios clínicos randomizados, eles não são feitos com populações clínicas normais. Eles, em regra, precisam isolar muito dificilmente psicopatologias sem considerar comorbidade, por exemplo. E na prática clínica, a grande maioria dos nossos pacientes apresenta comorbidades clínicas. Então, se a diferença tivesse sido gritante, tudo bem, mas não é. É uma diferença muito pequenininha, que não tem valor estatístico. Percebem? Considerando a psicoterapia como um todo, os fatores comuns têm demonstrado ter maior importância para a mudança em psicoterapia. Você pode pesquisar meta-análises como, por exemplo, de Bruce Wampolz e Email,
Deacon, Kasdim, tá? Pode pesquisar que você vai encontrar. No que se refere àqueles aspectos ali de um pouquinho melhor, ou seja, em geral, quando eu pego casos específicos em certos transtornos psicopatológicos, bastante consolidados, com protocolos clínicos definidos e testados. Agora, principalmente em casos de sintomas muito graves, ou seja, que você espera que no sintoma muito grave você espera uma visível melhora, né? É igual quando a pessoa está muito acima do peso e começa uma dieta qualquer, ela tende a perder mais peso, é a mesma coisa, né? Você começa a ver algumas diferenças, assim, muito pouco relevantes na redução dos sintomas. Mas só na redução dos sintomas e mesmo assim pouco relevante clinicamente. Como eu já falei para vocês, não são populações clinicamente válidas do ponto de vista prático. E mesmo nos casos em que esses fatores específicos mostraram essa diferençazinha, os fatores comuns continuam representando o papel mais significativo. De modo que, sem que os fatores comuns fossem apresentados com qualidade suficiente, os fatores específicos não seriam eficazes. Ou seja, se eu não tenho aqueles fatores comuns, que a gente já vai ver quais são, bem delineados, se o terapeuta não pratica ela, nenhum protocolo clínico vai funcionar. Porque, em primeiro lugar, eu tenho uma relação terapêutica, que é por onde orbitam os fatores comuns. Sem uma relação terapêutica adequada, não tem protocolo a ser aplicado. Perfeito? Então, isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso é o que as pesquisas dizem. E é muito importante a gente considerar que, para além, né, eu vi aqui alguém falando que a PBE no Brasil virou uma religião, PBE é psicologia baseada em evidência, Camila falou, né? De fato, sem que a gente considere essa outra faceta, tá, da pesquisa científica em psicologia clínica, bom, de fato, fica muito difícil a gente conseguir enxergar que há, sim, ciência estudando psicologia clínica fora desse contexto de protocolo, psicopatologia e tudo mais. E aqui eu quero apresentar para vocês um pouquinho do histórico do estudo dos fatores comuns especificamente, né? Eu falei um pouco das pesquisas de psicoterapia no geral e agora eu vou falar sobre o estudo dos fatores comuns, tá? Esse estudo começa de maneira um pouco intuitiva em 1936 com um sujeito que foi um colaborador do Skinner chamado Saul Rosenzweig. Em 1936 ele publicou um artigo chamado Alguns fatores implícitos em diversos métodos em psicoterapia. Curiosamente, esse artigo não tem nem tradução. Você tem que ele é 36, tem quase 100 anos. E ele ainda não foi traduzido. Ele, nesse artigo, ali, não de maneira muito sistemática, né, mas de maneira mais intuitiva, ele já estava argumentando contra uma crescente rivalidade entre os modelos da psicoterapia, entre as escolas. Isso que a gente vê até hoje. Ou seja, psicoterapeuta brigando com gestalterapeuta, que briga com junguiano, que briga com behaviorista, que briga com TCC, então fica assim. Ele já via, claro, tinha muito menos opções de tratamento na época, mas ele já via isso como um problema. E ele intuiu o seguinte, olha, talvez a eficácia das várias abordagens, porque ele percebia que as diferentes abordagens também funcionavam. Então ele entendeu, talvez o que funcione não são essas técnicas específicas. Talvez sejam alguns elementos comuns. Talvez tenha algumas coisas que, independente do camarada ser psicanalista ou comportamentalista, na relação terapêutica tem alguma coisa que os dois têm em comum. E isso é uma coisa interessante. Porque lá na frente, outro estudo do Luborsky vai mostrar que quando você observa, tá? Aqui no Brasil eu nunca vi isso acontecendo, mas existem alguns estudos em psicologia clínica que gravam as sessões, né? Sabe aquele espelho falso, né? Que a pessoa fica do lado e a pessoa consegue visualizar a sessão clínica, consegue gravar as sessões e colocava juízes treinados, ou seja, psicólogos, psicoterapeutas treinados em diferentes abordagens, e eles tinham que dizer qual era a abordagem que estava sendo aplicada ali. Entende? Você está vendo um processo psicoterapêutico acontecer na sua frente. Você está vendo um psicoterapeuta e um paciente. E aí você está vendo ali. E aí a pessoa te pergunta, qual é a abordagem desse psicoterapeuta? Ou eles não acertavam, ou eles demoravam muito para conseguir acertar. O que indica que o Rosenzweig estava certo. Que tinha alguma coisa que
todo mundo, por mais diferente que seja, faz em comum na prática. Veja, essa discussão que nós estamos travando hoje aqui, absolutamente prática. Tá? A gente está discutindo teoria de ninguém, está discutindo a prática da psicoterapia. Ele falou uma coisa interessante, considerando essa percepção de que talvez todas as psicoterapias funcionem de algum jeito, né? O que ele chamava de efeito do pássaro Dodô. Não sei se vocês lembram da Alice no País das Maravilhas, né? Tinha lá o pássaro Dodô, e aí tinha a corrida do pássaro Dodô, que meio que todo mundo ganhava, né? E aí ele quis dizer que talvez é isso que esteja acontecendo na psicoterapia. Não que qualquer coisa que aconteça na clínica funcione. Mas que quando eu tenho um bom psicoterapeuta da abordagem X e um bom psicoterapeuta da abordagem Y, os dois são bons não porque são das abordagens X e Y, mas porque são bons em dominar certas coisas que são competências comuns na psicoterapia. Perfeito? A história continua em 1961, com um sujeito chamado Jerome Frank, que publicou um livro já clássico, mas também nunca traduzido para o português. Ele tem uma tradução para o espanhol, se eu não me engano, que é Persuasion and Healing, a Comparative Study of Psychotherapy, ou seja, persuasão e cura. E aí ele começou a destacar, tá? Ele foi mais além. Ele já tem um estudo mais sólido, e ele foi mais além que o Rosenzweig, destacando alguns fatores que ele acreditava serem cruciais para o processo de cura psicológica, independente da abordagem terapêutica específica. Ele começou a identificar ali, olha, talvez isso aqui seja uma questão, talvez aquilo ali seja uma questão, perfeito? E ele identificou que, em primeiro lugar, a coisa mais fundamental é o que ele chamou de aliança terapêutica. Ou seja, a relação entre terapeuta e paciente carregada de confiança, empatia e instilação de esperança. Isso toda psicoterapia tem. E ele disse também que as psicoterapias têm algumas coisas em comum, né? Além dessa aliança terapêutica, elas, em regra, apelam para um framework assim, explicativo, para um mito, para um racional, para explicar o quadro teórico, a narrativa que ajuda o paciente a compreender seus problemas. E apresentam um ritual ou técnica para solucionar. Seriam as técnicas específicas. Tá? Então, toda a psicoterapia seria assim. Certo? Ele destacou esses aspectos, mostrou também, foi um dos primeiros a falar da importância do contexto cultural e social para a eficácia na psicoterapia. Disse que tanto o terapeuta quanto o paciente são influenciados por suas respectivas culturas, suas crenças, suas expectativas, suas interações. Ele já criticava ali na década de 60 uma tendência à especialização excessiva, à fragmentação em escolas de pensamento dentro da psicoterapia, e dizia que isso poderia, como de fato foi o que aconteceu, obscurecer a compreensão desses fatores comuns eficazes em diferentes abordagens. Perfeito? E essa história continuou, tá? Outros, falei já do Projeto Manager, que mostrou que psicoterapias funcionam, tá? No geral. Uma coisa interessante aqui, um dado que é curioso, é que um dos pioneiros, tá? Para pesquisar evidência empírica em psicoterapia, não foi o pessoal da linha comportamental, cognitivo-comportamental. Vocês conseguem chutar quem foi? Foi por influência do Carl Rogers, da psicologia humanista, ou seja, que não era muito associado diretamente a essa visão de técnica e tal, mas ele gravava fita, gravava sessão, tentava identificar o que acontecia. Então, o Rogers tem um pioneirismo nesse aspecto aqui de tentar entender o que de fato funcionava na relação terapêutica. Existiu também uma proposta de compreensão da motivação na clínica em diferentes abordagens, que foi proposta pelo James Prochaska, tá? que é muito utilizada hoje, inclusive, para transtornos aditivos e tudo mais, mas é uma abordagem integrada que considera os fatores comuns, principalmente. Mas agora, em 2001, tá? Houve uma meta-análise muito relevante, feita por Michael Lambert e Barley, que eles estavam tentando examinar a eficácia da psicoterapia, aí já com mais tecnologia estatística, tá?
Vale lembrar, né, que ao longo desse processo a psicometria evoluiu, a estatística evoluiu, as medidas, as métricas evoluíram, as tecnologias matemáticas para poder fazer essas medições evoluíram muito. E eles tiveram condições de fazer alguns estudos mais sólidos. Eles queriam quantificar a contribuição de diferentes componentes clínicos para o sucesso terapêutico. E eles analisaram uma gama de pesquisas e dados clínicos, sintetizando todas as informações para tentar criar um modelo amplo sobre o que funciona na psicoterapia. Então ele considerou técnicas, considerou fatores comuns, fatores extraterapêuticos, expectativa, ele considerou um monte de fatores. E tentou quantificar o quanto que cada um deles era responsável pela melhoria na psicoterapia. Pasmem, de todos os fatores que ele considerou, os chamados fatores comuns respondem a 2 vezes mais do que os fatores específicos. Os fatores comuns são responsáveis por aproximadamente 30% do sucesso terapêutico contra os fatores específicos, que respondem a 15% do sucesso terapêutico. Ou seja, é mais importante clinicamente o domínio dos fatores comuns do que o domínio de técnicas específicas. O que não invalida, antes que alguém venha me acusar de alguma coisa aqui, principalmente o pessoal da tribo da PBE, da religião da PBE, né, como falaram aqui, que eu não ligo para a técnica. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos colocando as coisas no seu devido lugar. E o que a pesquisa mostra é o dobro, tá? O dobro da importância no resultado da terapia, bom, tem responsabilidade pelos fatores comuns. O dobro em relação a fatores específicos. Tem outros fatores aqui que eu falei. Fatores extraterapêuticos, placebo, expectativa e tal. A gente não vai entrar nisso agora. A gente está preocupado com o que a gente controla. Tá? Fatores comuns e fatores específicos. Tá? Uma outra meta-análise, 10 anos mais tarde, já com mais tecnologia ainda, feita por John Norcross e Bruce Wampold. Esses nomes, gente, são monstros sagrados nesse tipo de assunto aqui. Eles analisaram extensivamente dados de diversas fontes para tentar entender melhor o papel da aliança terapêutica e dos fatores comuns. E eles encontraram uma correlação robusta e consistente entre a qualidade da aliança e os resultados terapêuticos. Ou seja, quanto mais a aliança é forte, melhores são os resultados. Ou seja, aliança terapêutica forte, resultados terapêuticos fortes também. Perfeito? E quando a aliança terapêutica é fraca, os resultados tendem a diminuir, independentemente da abordagem e da técnica aplicada. Perfeito? Isso reforça a ideia de que a psicoterapia vai além da aplicação de técnicas e protocolos. Ela é uma ciência, mas ela é arte também, que envolve a criação de um espaço seguro, um espaço de confiança, onde os clientes se sentem compreendidos, se sentem validados, se sentem apoiados, se sentem dentro de uma relação carregada. O que, obviamente, eu preciso repetir às vezes, não diminui a importância das técnicas terapêuticas, mas coloca essas técnicas dentro de um contexto relacional mais amplo. Perfeito? A gente pode entender esses fatores comuns como um solo fértil. Tá? Como assim, um básico, um arroz, um feijão, que não adianta eu querer inventar moda. Se eu não dominar isso, não vai funcionar. Nada que eu quiser fazer. Perfeito? Eles mostraram a universalidade da aliança terapêutica. Independentemente da abordagem, seja ela comportamental, psicanalista, humanista, a qualidade da relação terapeuta-cliente permanece o fator crucial para o sucesso. Perfeito? E que os fatores subjacentes à construção de uma boa aliança, que vocês vão começar a entender cada vez mais que os fatores comuns estão relacionados a isso, são aplicáveis, independente da modalidade. Então, se você aqui que está aqui comigo, se você é psicanálise, se você é TCC, se você é junguiano, se você é terapias contextuais de terceira geração, entenda, os princípios que vão funcionar para cada um de vocês são os mesmos. Isso independentemente da técnica, da abordagem ou do protocolo utilizado. Perfeito? E aqui a gente chega num marco histórico, que foi o livro Psychotherapy Relationships That Work. Tá? Um livro em 2 volumes, publicado por John Norcross, Bruce Wampold e Michael Lambert. Todos esses caras que você já ouviu o nome aqui, que estão associados com essas pesquisas, estatísticas e meta-análises. Esse livro já está na 3ª edição. A 3ª edição foi lançada em 2019. Novamente, também nunca foi traduzido para o português. Esse livro é um marco significativo
na pesquisa baseada em evidências sobre fatores comuns em psicoterapia. Como que esse livro foi montado? Esse livro é um conjunto de meta-análises clínicas. Você sabe o que é meta-análise? Meta-análise é o padrão ouro de pesquisa baseada em evidência. Porque ele pega uma gama de estudos, avalia a qualidade de cada um daqueles estudos e faz uma espécie de um estudo sobre os estudos. Um tratamento estatístico bruto sobre todos aqueles estudos. Então, é o padrão ouro. O padrão ouro de pesquisa baseada em evidência é a meta-análise. Então, esse livro é todo composto de meta-análise. Tá? E como eles fazem? Eles pegam aspectos relacionais na terapia, eles pegam os fatores comuns, que nós temos hoje já uma listinha, tá? Que vocês já vão conhecer. Eles pegam esses fatores comuns e estudam todos os estudos que estão disponíveis. Todos os estudos disponíveis. E eles vão chegando a conclusões estatísticas. Esse aqui responde a tantos por cento, esse aqui responde a tantos por cento. Papapá. Assim, é bem matemático, tem muito dado. Mas não é só isso. Eles pegam aqueles dados e o que eles fazem? Olha, então, dado isso aqui, então, como que deve ser, então, o treinamento do psicólogo? Como que deve ser o estudo? Como que deve ser a prática? O que deve levar para a prática? E dá um monte de sugestões práticas diretas ali. Também, eles pegam algumas vinhetas clínicas. Tipo assim, um exemplo desse fator comum, que tem uma historinha clínica lá. Pra vocês olharem. Então não é um livro chato, né? É um livro assim... Claro, pra quem curte essa parte assim de psicometria, estatística e tal, ele todo vai ser super interessante, mas para a maior parte do público de psicologia, vai ficar com o resultado da pesquisa, provando a importância daquilo, e com orientações muito práticas. Perfeito? O foco principal do livro é explorar como que os diferentes aspectos, tá, da relação terapeuta-paciente contribuem para o sucesso da terapia. Aqui eu já quero dar um passo além. Eu não quero entender. Não, tem fatores comuns. Não. Não quero, não. Já dá pra gente dar um passo além. Tem fatores. Não. Quais fatores são esses? Tem esse aqui. Tá bom. Então vamos testar como esse aqui contribui, como aquele contribui, como aquele contribui, como aquele contribui. E vamos estudar isso aqui. Então, ao invés de se concentrar exclusivamente em métodos ou técnicas específicas, ele vai destacar a importância das dimensões interpessoais e relacionais da psicoterapia. Essa abordagem é fundamentada na premissa de que, independente da escola terapêutica, independente da técnica específica, é a qualidade da relação entre terapeuta e cliente, em todos os seus aspectos, que são os tais fatores comuns, que é o determinante crucial dos resultados. Perfeito? Agora, esse livro, veja bem, ele é notável pelo seu compromisso com a pesquisa baseada em evidência. Ou seja, ele está falando de meta-análise, está falando de dados, é muito importante. Então, bom, eu acredito que, assim como eu fiquei, mas você teve isso aqui num momento aqui, né? Num relance. Eu demorei muito tempo para conseguir chegar a essas conclusões. Mas como eu acredito que você já esteja bastante convencido, tá? Se você é uma pessoa moderna, que gosta de ciência, que gosta de pesquisa, você já deve estar bastante convencido que o que funciona na psicoterapia são os fatores comuns. Mas o que são fatores comuns, né? A gente já tem condições de compreender isso. Não basta a gente dizer que eles são os importantes e que funcionam, tá? Mas o que são? Então tome nota. Fatores comuns são elementos da pessoa do terapeuta, da pessoa do cliente e da relação terapêutica, presentes em toda e qualquer psicoterapia, independentemente da abordagem, protocolo clínico ou técnica utilizada. Essa é a nossa definição de fatores comuns. Perfeito? E veja bem. As conclusões relacionadas a essa definição, vocês estão entendendo que os fatores comuns eles têm a ver com, sobretudo, a pessoa do paciente, a pessoa do terapeuta e a relação terapêutica, independentemente da abordagem utilizada, tá? Nós temos conclusões muito importantes aqui. Primeiro, a relação terapêutica contribui de maneira substancial e consistente para o resultado do paciente, independentemente do tipo específico de tratamento psicológico. Isso é assentado, isso é a verdade, ponto. Verdade absoluta. Não tem como discutir mais, acabou.
A relação terapêutica é responsável pela melhoria ou falta dela, quando a relação terapêutica é ruim, do cliente, provavelmente mais do que o método de tratamento específico. Terceiro, as diretrizes de prática e tratamento devem abordar explicitamente comportamentos e qualidades do terapeuta que promovam uma relação terapêutica facilitadora. Ou seja, a nossa formação deveria mencionar de maneira bastante honrosa esse assunto. Aqui vem uma crítica a esse problema de uma certa forma de entender psicologia baseada em evidência. Esforços para promulgar melhores práticas e tratamentos baseados em evidências, sem incluir a relação terapêutica e a capacidade de resposta terapêutica, são seriamente incompletos e potencialmente enganosos. Perfeito? Adaptar ou personalizar a relação terapêutica para características específicas do paciente, ou seja, para além do diagnóstico, características transdiagnósticas, tá? Aumenta a eficácia do tratamento psicológico. Ou seja, adaptar o tratamento psicológico a características transdiagnósticas do cliente. Isso contribui mais do que adaptar ao diagnóstico. Ou seja, é mais importante eu buscar adaptação às características da personalidade do paciente, da cultura do paciente, do seu contexto interpessoal. É mais importante eu adaptar meu processo terapêutico a isso e guiar por isso do que adaptar à psicopatologia. Entendeu? A gente vai, obviamente, chega um cara lá, porra, queixa de depressão, não sei o quê. É claro que eu vou tratar a depressão. Porém, é mais importante, inclusive para o tratamento da depressão dele, que eu adapte o meu tratamento a ele, aos fatores transdiagnósticos dele. Perfeito? Bom, vamos conhecer um pouquinho, então, a lista dos fatores comuns? Você já deve ter entendido que o primeiro fator comum é a aliança terapêutica. A aliança terapêutica é um fenômeno clínico que se repete em toda e qualquer abordagem psicoterapêutica. Psicanalistas fazem aliança terapêutica. Comportamentalistas fazem aliança terapêutica. TCCentas fazem aliança terapêutica. Não há psicoterapia sem aliança terapêutica. Perfeito? Essa aliança é uma aliança de trabalho. Ou seja, existe uma relação que se estabelece entre terapeuta e cliente. É uma relação muito singular. Ela não é uma conversa de bar. Ela não é um desabafar com alguém. Ela tem suas características próprias. E a qualidade dessa aliança terapêutica é um dos principais fatores comuns. Ela é o principal fator comum, na verdade, que condiciona a existência de todos os outros. Perfeito? Próximo fator comum: consenso sobre os objetivos da terapia. Isso é interessante. Vocês sabiam que houve uma pesquisa que foi feita que mostrou que depois da terceira sessão, tá? Você pegou terapeutas em treinamento, tá? Esses terapeutas estavam atendendo pacientes, tá? E o pesquisador, quando passava da terceira sessão, da terceira para a quarta sessão, ele ia para o paciente e perguntava: cite, tá? Fala para mim quais são 2 objetivos da sua psicoterapia, do processo psicoterapêutico que você está vendo. 2 objetivos. Aí o paciente vai falar: esse e aquele. Eu tô aqui para isso e para aquilo. E aí você faz a mesma pergunta pro terapeuta. Fala aqui 2 objetivos desse processo terapêutico que você está tendo com aquele paciente. E aí o terapeuta vai: ah, tá, é isso e aquilo. O que vocês acham que aconteceu? Qual o ideal, né? O ideal é que houvesse uma concordância. Que o paciente e o terapeuta soubessem o que os dois estão fazendo ali. Já, eu estou aqui para tratar e resolver isso e aquilo. E o terapeuta, eu estou aqui para tratar neste paciente isso e aquilo. E esse isso e aquilo tem que ser a mesma coisa. A e B. Certo? Pois bem, esse acordo só apareceu em 31% dos casos.
69% dos casos não estavam acordados. Ou seja, terapeuta e paciente não sabiam o que o outro estava fazendo. Um estava achando que estava lá por um motivo e o outro estava achando que era por outro. Ou seja, estabelecer, tá? No contexto da relação terapêutica, objetivos. Depois da avaliação inicial, esse é o primeiro passo. Eu preciso determinar. Então, olha, nós estamos aqui para resolver isso e aquilo. Isso tem que ser bem específico. Não é tipo, vou tratar a minha depressão. Não. Isso tem que ser bem específico. Nós vamos trabalhar com esse foco e aquele foco. Isso, no livro lá, que eu falei, é um dos fatores comuns com maior relevância. E quando não tem isso, geralmente o bicho pega. Interessante, né? Terceiro fator, empatia, tá? Ah, que isso, Hugo? Você é fofinho? Eu falei, não é isso que é empatia. Tá, empatia, vamos lá. A aliança terapêutica, ela é, por definição, uma aliança empática. Porque se eu estou na psicoterapia, eu estou ali para ajudar alguém que está sofrendo. Não é isso? Não é para isso que eu estou ali? Se eu não for empático, o que vai acontecer? E aí que tá. A maioria das pessoas tendem a achar que são empáticos. Mas várias pesquisas mostram que muita gente acha que demonstra empatia, mas quando você pergunta para outra pessoa, a pessoa não sente que é aquilo. Até porque empatia é muito complexo. Isso envolve fatores culturais, envolve como que a pessoa foi criada, envolve a psicopatologia dela, envolve uma série de coisas. Então demonstrar empatia não é tão óbvio quanto parece. Tá? Inclusive, consideremos aqui aquela contribuição genial do Dr. Ítalo Marcílio, que diz que empatia não é única e simplesmente pegar e falar coisas boas para as pessoas, aceitá-las como são. Não. Empatia é um olhar que eu tenho para o outro que atravessa o outro e é capaz de ver até onde ele pode chegar. Demonstrar empatia também é mostrar o quanto que eu entendo que essa pessoa pode melhorar. Perfeito? Consideração positiva, apoio positivo. Aqui já é mais direto nesse aspecto assim meio fofo mesmo. Não é fazer carinho na cabeça da pessoa, mas é ser capaz de apoiar a pessoa para que ela entenda que está ali naquele processo com um braço que vai sustentar aquela pessoa na sua busca, para que ela tenha esperança, né? Ítalo Marcílio fala muito sobre a importância da esperança. Parte do nosso trabalho consiste em conseguir mostrar, fazer e instilar esperança no meu paciente. Isso se faz com consideração positiva, apoio positivo. Congruência e genuinidade. Você parece uma pessoa genuína? Você parece congruente com seus valores? Na clínica? Como assim? Pois é. Como que você consegue demonstrar pro seu paciente que você é uma pessoa íntegra? Que você é uma pessoa que é uma pessoa de verdade? Interessante isso, né? Ou seja, eu sou congruente com aquilo que eu demonstro. Ah, mas ele tem que saber detalhes da minha vida? Não é isso, nem disso que se trata. É possível que você demonstre ser uma pessoa íntegra, responsável, coerente. Perfeito? Isso está demonstrado, que é um fator comum, que atua na psicoterapia. A relação real. Como assim? O que é relação real? Relação real é o seguinte, é porque existe a relação transferencial, né? Um fenômeno psicanalítico, mas que um fenômeno descrito pela psicanálise, mas que é um fenômeno clínico. Ou seja, as pessoas repetem padrões de comportamentos de relações externas na psicoterapia. Ou seja, às vezes a pessoa está lidando comigo como ela lida com o pai, ou como ela lida com o irmão, ou com a esposa, entendeu? Essa é a relação transferencial. Mas tem a relação real, que é a que a pessoa do paciente estabelece com a pessoa do terapeuta. A qualidade dessa relação, tá? Você vê que esses fatores todos se comunicam, eles não são isolados aqui. A qualidade dessa relação real é determinante para a melhoria do processo terapêutico. Relação real. Eu, Hugo, e meu paciente Aristóbulo, entendeu? Não a relação transferencial, relação real. Autorrevelação. Você ouviu falar isso? O pessoal da terapia comportamental gosta bastante. Autorrevelação terapêutica. O que é isso? Às vezes, gente, olha, não sei se vocês já leram algum livro sobre isso, né? Narrativas funcionais, metáforas clínicas e tal. Às vezes, uma coisa que vai auxiliar muito no processo terapêutico é eu trazer um dado da minha vida.
tá? Ah, eu vou abrir o livro da minha vida aqui. Não, não é isso. Mas às vezes, a depender do que está acontecendo na clínica, faz sentido eu me autorrevelar. Eu mostrar, olha, eu tive uma experiência semelhante. Isso faz com que a pessoa se sinta conectada e veja a narrativa da sua vida como uma força para que ela possa lidar com a vida dela. Perfeito? Expressão emocional. Sua, quando você como terapeuta consegue expressar suas emoções de maneira adequada, tá? Você não é uma tábua que fica lá. Não, você precisa conseguir demonstrar de alguma maneira. E também ensinar o paciente a expressar melhor as suas expressões. Ou seja, aquela coisa de você saber dar nome aos seus estados interiores. Perfeito? E permitir que a clínica seja um espaço adequado para a expressão emocional. Expectativa do cliente. Alguém, inclusive, chegou aqui, quando eu pedi para chutar, falou alguma coisa semelhante aqui, ó, Patrícia, confiança no terapeuta. Tem a ver. Expectativa do cliente tem a ver. Não é a mesma coisa, mas tem a ver. Ou seja, quando o cliente tem expectativa de que aquele tratamento pode melhorar o problema dela, ela tende a melhorar. Mas isso não depende de mim, Hugo. Claro que depende de você. Vai depender da tua apresentação profissional. Como que você se revela para aquela pessoa, como você se apresenta, como você consegue instilar naquela pessoa esperança de que aquele processo vai auxiliá-la. Perfeito? Então, quanto maior a expectativa do cliente, melhor é o resultado na psicoterapia. Credibilidade no tratamento. Ou seja, você precisa ser capaz de mostrar para o seu paciente que o que você está fazendo é coisa séria, que aquilo não é uma conversa, não é uma resenha paga. Não. Aquilo é um processo artístico e científico, feito por um profissional treinado, e que aquele fenômeno que acontece ali na clínica, ele tem dimensões controláveis, e você pode fazer isso com psicoeducação. Você psicoeduca o paciente para o processo terapêutico, ensina para ele o que é psicoterapia, o que ele deve esperar da psicoterapia. Quanto mais você conseguir transformar isso num conhecimento sólido que ele compreenda, maior credibilidade no tratamento ele vai ter. Perfeito? Manejo da contra-transferência. Hugo, uma contra-transferência não é coisa de psicanalista? Veja bem, uma coisa é transferência e contra-transferência enquanto um construto da psicanálise. Outra coisa é transferência e contra-transferência enquanto fenômeno clínico. Veja bem, Aaron Beck, da terapia cognitiva, continuou usando o conceito de transferência, mesmo não sendo psicanalista. Perfeito? Então, transferência e contra-transferência, o que é isso? É quando eu repito na clínica um modelo relacional que eu trouxe de fora. Eu não me relaciono com você como você. Eu me relaciono com você como eu me relacionaria com a minha mãe, com o meu pai. Perfeito? Isso acontece. A gente reproduz modelos repete modelos relacionais na clínica. E a contra-transferência é a resposta do terapeuta a isso aí. É entrar no jogo. Tá? Como que eu manejo isso? Como eu sou capaz de manejar isso? Trazendo o sujeito para a relação real ou explorando uma possibilidade positiva da transferência e da contra-transferência. O manejo da contra-transferência é um fator comum bastante responsável pelos números, eu não vou ficar citando o número o tempo todo aqui, pelo resultado positivo na psicoterapia. Reparação de rupturas na aliança terapêutica. Isso é fundamental, pessoal. Fundamental. Veja bem, a aliança terapêutica é o mais fundamental, certo? Pois é. E quando eu tenho sinais de que essa aliança está sendo rompida, que o meu paciente não está mais confiando em mim, que ele não está se engajando no processo terapêutico, como eu identifico os primeiros sinais disso? Como que eu faço para retomar isso? Se eu sou capaz de reparar essas rupturas. Perfeito? Isso vai ser fundamental. Se eu não fizer isso, o processo terapêutico vai ficar todo comprometido. Perfeito? E eu, às vezes, tenho que ser capaz de perceber os primeiros sinais de ruptura. Antes mesmo do meu paciente estar consciente de fato de que ele está rompendo ali a aliança dele comigo. Perfeito? Coleta e devolução de feedback. Ou seja, uma vez que eu tenho um consenso sobre os objetivos da psicoterapia, eu e meu paciente sabemos o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo. Perfeito? Nós podemos coletar feedback. Olha, meu paciente, como é que foi essa atividade aqui de casa? Como é que foi esse exercício? Como é que foi essa aplicação dessa técnica? E nesse aspecto aqui, você entrou aqui com que nota? Ah, 2. Hoje você está achando que você está com que nota? Como é que você está sentindo a sua melhora nesse aspecto? E devolver também, olha,
Eu observo que naquele aspecto que você trouxe a queixa aqui, eu sinto que você está muito melhor, você está se comunicando muito mais assertivamente com o seu marido, com o seu chefe, você está conseguindo concluir mais as suas atividades, poxa, os seus sintomas depressivos diminuíram. Devolver o feedback também. Gente, isso aqui é super, super, super importante. É um dos mais estudados, um dos que tem maior resultado. Coleta a devolução de feedback. Arroz com feijão, né, gente? E também a adaptação de intervenções, técnicas e modelos ao cliente específico. Lembra? Fatores transdiagnósticos. Eu não estou falando da adaptação à psicopatologia. Estou falando da adaptação ao cliente. Ou seja, como que eu consigo observar fatores culturais, relacionais, de idade, microculturais, e adaptar as minhas intervenções? Perfeito? Gente, percebem que se a gente pudesse colocar, tá, a psicoterapia e o conhecimento sobre psicoterapia como a nutrição humana, a gente entenderia que os fatores comuns são os principais macronutrientes. Eu chamei de arroz e feijão? É, arroz, feijão, carne e salada. O resto é frufru. É importante? É, claro que é importante. Ninguém, pô, o pessoal aí tá comendo um sushi aqui do lado, né? Pô, é bom comer sushi. Mas, pô, tem que ter um arrozinho, pô, tem que ter feijão e carninha, né? Pra me nutrir bem, eu tenho que comer uma comidinha com substância, né? O que dá a substância clínica são os fatores comuns. Essa é a melhor analogia que eu encontro. O que não faz com que o sushi, o churrasco, a picanha no alho não seja importante. Mas sem o arrozinho, feijãozinho, temperado no alho, a saladinha, alface, tomate, cebola, a carninha, o bifinho batido lá de patinho. Sem isso aí, a pessoa não é nutrida. Então é disso que a gente precisa. Você começa a considerar e entender agora, depois de tudo que nós estudamos. Gente, olha só, isso foi conteúdo pesado que eu dei. Olha só, eu vou falar aqui um negócio. Se você não conhecia isso até agora, eu salvei a vida de vocês. Só com isso aqui. Veja, olha, eu passei anos da minha vida tentando encontrar esse negócio aqui. Olha só que loucura. Tive encontros na minha vida que foram me despertando para isso. Mas foi um negócio árduo. E eu acabei de te entregar aqui o pulo do gato. Esse é o segredo. É isso aí. O que tem que fazer na prática? Isso. Essa não é a pergunta que todo mundo faz? É isso aí. Perfeito? Dominar esses fatores vai ser o que vai te entregar segurança, vai te entregar eficácia, tá bom? Na sua prática clínica, independente da abordagem que você utiliza. Independentemente da abordagem que você utiliza. Perfeito? Gente, isso aqui foi aula, tá? Esse conteúdo aqui vale ouro. Perfeito? E o que eu prometi para vocês no início foi exatamente o que eu cumpri. Tá? Modéstia às favas, tá bom? Isso aqui realmente é ouro. Eu queria ter conhecido isso antes. Se eu tivesse tido um mentor, alguém que me chamasse num canto e ficasse 1 hora falando sobre isso aqui, cara, minha cabeça devia... Aquele meme, né? É assim que eu quero que vocês estejam agora, porque é disso que se trata. Isso aqui não é uma promessa vazia, isso aqui é a prova de que a psicoterapia funciona e que você pode ser um profissional de psicologia clínica, profissional de psicoterapia e ajudar os seus clientes de verdade. Agora sabendo o que realmente funciona. Sem abandonar o resto. Entendeu? Não quero briga com ninguém. Entendeu? Então, eu cumpri minha promessa. Tá? Eu cumpri minha promessa. Porém, isso foi uma aula, né, gente? Ó, o Alexandre já falando, agora precisamos de mais. Pois é, isso aqui foi uma aula. Eu consegui aqui, em 1 hora, trazer para vocês o caminho que vai mudar o rumo da tua prática psicoterapêutica. Agora, você quer mais? Você quer realmente ter as ferramentas para que você vá pegar, a partir desses princípios que a gente estudou aqui, e se tornar um psicoterapeuta seguro? Lembra aquela insegurança chata, né? Ai, meu Deus, será que eu tô ajudando? Ai, meu Deus, será que eu sei o que eu tô fazendo? Ai, meu Deus, acabou. Matar, você quer matar essa insegurança de vez? A partir desses princípios que nós estamos estudando aqui? Então, eu vou te dar aqui o próximo passo. Chegou a hora de você ter método, de você ter acompanhamento. Eu falei pra vocês lá no início que eu ia oferecer isso aqui no final, tá?
Não é promessa vazia. Eu falei, eu vou te oferecer uma vaga na pós-graduação em Psicologia Clínica do Instituto SIM, Instituto de Ciências da Mente, da Faculdade Mar Atlântico, tá? Tudo isso que vocês viram aqui, tá? Que, como eu falei, é ouro, é um aperitivo, tá? A gente tem uma pós-graduação, repare que a pós-graduação em Psicologia Clínica, ela não é uma pós-graduação em uma abordagem específica. Por quê? Porque não é assim que a gente entende. A gente entende a importância das abordagens, mas não nesse sentido. Então, ela é uma pós pensada a partir dos princípios que eu elenquei, para que você tenha as ferramentas humanas, relacionais, técnicas, científicas, para atuar bem na clínica, tá? De um modo seguro, amplo, teórico e prático. Então essa é a nossa pós, gente. A nossa pós, ela é pautada numa formação muito humana e solidamente técnica. A gente está preocupado com teoria, a gente está preocupado com prática, a gente está preocupado com ciência, a gente está preocupado com filosofia, a gente está preocupado com uma visão de mundo e de ser humano integral. E é isso que você vai ter aqui na nossa pós-graduação em Psicologia Clínica. Perfeito? Ela é uma pós-graduação de verdade, ela não é um curso online. Ela é uma formação de 18 meses, reconhecida pelo MEC, 100% EAD, 100% online, aulas gravadas que você pode assistir onde você quiser, na hora que você quiser, quando e como você quiser, perfeito? Com material exclusivo e plataforma e aplicativos próprios, perfeito? Nós temos a apostila, nós temos as videoaulas e nós nos responsabilizamos pela plataforma que você vai utilizar para acessar, perfeito? Tudo isso, gente, já é bom pra caramba, né? É uma pós-graduação com tudo isso que a gente falou, mas eu quero mais. Vamos dar uma de... vem pra cá, eu quero mais. Eu quero te dizer que a gente tem mais do que uma pós-graduação. Nós temos um programa de desenvolvimento de carreira de 9 meses, pensado para abordar todos os aspectos da carreira de psicoterapeuta. 9 meses, só isso era um curso que eu podia te cobrar independentemente de coisa. Eu podia cobrar ele separado. Um programa de desenvolvimento de carreira. Todos os aspectos, tá? De inserção profissional, aspectos financeiros, contábeis, administrativos, jurídicos. Tudo aquilo que você precisa para alavancar a sua carreira de psicoterapeuta em 9 meses, em paralelo à tua formação que você vai ter aqui, teórica e prática, na nossa faculdade. Porra, Hugo, tá bom. Não, tá bom não, tem mais. Eu também quero te dar a oportunidade de fazer atendimento remunerado e supervisionado na nossa Clínica Mar Atlântico. O nosso programa de atendimento supervisionado por profissionais de qualidade, por psicólogos clínicos consolidados, que vão orientar você na condução dos seus casos, que você vai atender através da clínica, dentro da dinâmica própria da clínica, você vai ter oportunidade de participar disso. Perfeito? De poder atender na nossa clínica. E, francamente, se você tem 3 pacientes ali, você paga após. Tá? Se você consegue entrar aqui, com 3 pacientes você paga após. Tá? A Clínica Mar Atlântico também é uma iniciativa nossa. Além do mais, eu tenho uma coisa muito legal para te dizer. Eu acompanho você toda semana, ao vivo, na condução e comentário de um estudo de caso enviado por você. Você vai ter acesso a um formulário que você vai preencher com os dados clínicos do seu processo terapêutico, do seu paciente, da sua história, tudo direitinho lá, basta preencher. Você vai mandar para mim, você vai mandar pra gente lá na nossa plataforma e eu vou selecionar um por semana e vou discutir ao vivo com vocês. Do mesmo jeito que eu tô aqui agora, plataforma, comentário, tudo direitinho, interação, ao vivo, toda semana. Que pós-graduação que tem isso? Mas eu mesmo que vou estar lá, tá? Eu me responsabilizo e, francamente, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu sei que tem muito resultado. Perfeito? Quanto custa tudo isso, gente? Bom, custa uma mensalidade de R$650 por 18 meses. Francamente, está bem barato. Se você for comparar o que nós estamos pedindo aqui, tá? Com relação ao que se cobra em outras pós-graduações, dado, tá? O conteúdo, que é único, que não tem em lugar nenhum. Dado todos esses aportes, essas ferramentas para além da pós-graduação que nós estamos oferecendo aqui, olha, gente, R$650 na mensalidade não faz nem cosquinha, perfeito?
Então, é muito justo esse valor, tá? Se você gostou desse conteúdo, se você viu que isso realmente direcionou a sua carreira, que isso realmente mudou a tua perspectiva, gente, eu quero estar com você. Eu vou estar com você em vários aspectos. Tem várias aulas que eu dou. Eu vou te acompanhar diretamente no estudo de caso. Gente, a gente vai estar junto nessa trajetória para a consolidação da sua, da sua prática clínica. Perfeito? Oportunidade única. Corra o mesmo. Perfeito? Eu quero ter você aqui comigo. Perfeito? E com todo o nosso corpo docente, que é excelente, foi escolhido a dedo. Olha, eu tenho várias pessoas aqui que estão fazendo a mesma pergunta, tá? Não sou psicólogo, sou psicanalista, ou tenho outra graduação e quero atender como psicoterapeuta. Gente, olha, eu preciso dizer o seguinte. Hoje, no Brasil, tá? As competências que são exclusivas de psicólogos são aquelas relacionadas à avaliação psicológica, aplicação de testes e realização de diagnóstico psicológico. Perfeito? Psicoterapia não é atribuição exclusiva do psicólogo. Perfeito? Na verdade, ela sequer é uma profissão regulamentada. Então, qualquer pessoa pode atuar. Então, se você tem uma outra formação, você tem interesse em ser psicoterapeuta, sim, a sua pós-graduação em psicologia clínica vai te dar ferramentas teóricas e práticas para você atuar na prática, sim. Então, respondi aqui várias perguntas que vocês fizeram. Pessoal, olha, eu estou muito feliz que vocês ficaram até aqui, tá? Eu estou muito feliz que vocês me acompanharam e viram o valor nisso que a gente está fazendo aqui, tá? Eu realmente preparei essa pós-graduação com a mesma paixão que eu dei essa aula aqui para vocês, tá? Esse meu jeitão aqui não é só síndrome de Tourette, não. É porque eu realmente estou empolgado, eu gosto disso. Eu fico feliz em poder compartilhar alguma coisa que mudou a minha vida. E agora, além dessa aula, eu quero te dar a oportunidade de estudar uma pós-graduação que vai consolidar a tua carreira, tá? Então eu estou muito feliz em poder oferecer uma coisa que eu sei que faz a diferença na vida das pessoas. Perfeito? Então, pessoal, olha, beijo na alma espiritual de todos vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Até a pós-graduação em psicologia clínica. Tchau, tchau.